Olha, quem nunca passou por isso, né? Aquela hora em que o corpo finalmente começa a relaxar, a mente vai, sabe, se desligando e de repente, plum, um solavanco, um susto que parece vir do nada. Às vezes a perna dá aquele chute, ou o corpo todo tem um espasmo, talvez até com aquela sensação super bizarra de estar caindo de um lugar alto ou tropeçando no último degrau da escada. É uma experiência que, nossa, quase todo mundo já teve. E hoje a gente vai investigar a fundo o que está por trás desses trancos noturnos. Sejam bem-vindos a esta análise detalhada. O nosso foco hoje é o chamado espasmo hípnico, ou como também é conhecido, né, o sobressalto hípnico. E para guiar a nossa conversa, a gente tem aqui um material informativo bem completo de Telbin Alves. Ele aborda o que causa esses espasmos, como eles se manifestam e a conexão importante com algo que a gente ouve muito falar, a higiene do sono. O objetivo aqui é claro: entender o que exatamente são essas contrações musculares, por que a fonte diz que elas acontecem, se são motivo de preocupação real e, principalmente, o que as informações do texto sugerem que a gente pode fazer a respeito. Ok? Vamos desvendar isso. Para começar, acho que ajuda ter uma definição um pouco mais técnica, talvez, do que estamos falando. O que a fonte nos diz sobre a natureza desse fenômeno? Então, de acordo com o material que a gente está analisando, o espasmo hípnico é definido como uma contração muscular involuntária. A característica principal é ser rápida e bastante repentina. É um evento muscular bem distinto, sabe? E o ponto crucial que o texto destaca bastante é o timing. Isso acontece especificamente naquele momento bem delicado de transição, sabe? Entre estar acordado, a vigília, e o estágio mais inicial do sono. Aquele comecinho mesmo, que tecnicamente a gente chama de fase N1 do sono não REM. Como se fosse um pequeno curto-circuito nesse processo de adormecer. A fonte também aponta os outros nomes que circulam por aí: sobressalto hípnico e contração mioclônica do sono. São sinônimos, basicamente. Nossa, essa descrição técnica casa perfeitamente com a sensação que muita gente relata, não é mesmo? Aquele tranco físico, a impressão vívida de queda livre. O texto até menciona que ocasionalmente pode vir junto com um fragmento de sonho, né? Algo como a imagem de tropeçar ou escorregar. É quase como se o cérebro interpretasse o espasmo físico como se fosse um evento real acontecendo. Exatamente. E o que é fascinante aqui, e a fonte faz questão de ressaltar isso, é o contraste entre a intensidade da sensação, que pode ser genuinamente assustadora para quem está quase dormindo, e a natureza real do fenômeno. O texto classifica o espasmo hípnico como comum e, olha, na esmagadora maioria das vezes, completamente benigno. Ou seja, não é uma doença, nem é considerado perigoso, tá? É mais uma peculiaridade do nosso sistema nervoso se ajustando para o descanso do que um sinal de problema sério. O que é fascinante aqui é como algo tão abrupto é geralmente inofensivo. Entendi. Se algo tão corriqueiro e geralmente inofensivo, a curiosidade natural é por que acontece? O que leva o corpo a ter essa reação meio abrupta, justamente quando deveria estar relaxando. Quais são as pistas que a nossa fonte oferece sobre as causas, ou talvez os gatilhos para isso? A fonte explora justamente isso, sim. Ela lista uma série de fatores que parecem estar frequentemente associados à ocorrência desses espasmos. Não é uma causa única, viu? Mas um conjunto de condições que podem aumentar a probabilidade. E quais seriam essas condições? Imagino que envolvam o nosso estado geral antes de dormir, né? Tipo, como a gente chega na cama. Precisamente, o texto aponta para alguns pontos-chave. Primeiro, fadiga e privação de sono. Estar excessivamente cansado ou ter dormido pouco nas noites anteriores parece ser um gatilho importante. É até um paradoxo, né? O cansaço extremo pode, na verdade, dificultar o relaxamento suave. Que curioso isso. Pois é. Outro ponto: estresse e ansiedade. Níveis elevados de estresse ou ansiedade acumulados durante o dia também são fortemente associados. A mente fica ligada, né?
e isso parece interferir na transição para o sono. Aham. Depois tem os estimulantes. O consumo de cafeína, café, chás, refris, energéticos ou outros estimulantes, especialmente se consumidos mais perto da hora de dormir, é outro fator citado. E também o exercício físico intenso noturno. A prática de atividades físicas muito vigorosas, realizadas pouco tempo antes de ir para a cama, também pode contribuir. O corpo fica ainda em estado de alerta. Certo. E por último, até algo mais simples, deitar em uma posição desconfortável. Segundo a fonte, até isso, uma posição que não favoreça o relaxamento muscular, pode ser um gatilho. Olhando para essa lista da fonte, parece que tem um tema comum aí, não tem? Muitos desses fatores, cansaço extremo, estresse, cafeína, exercício intenso, eles remetem a um estado de hiperalerta ou pelo menos a uma dificuldade do sistema nervoso em desacelerar de forma coordenada. É quase como se o corpo estivesse com o pé no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Faz sentido? Exatamente essa é a impressão que a análise da fonte sugere. Se conectarmos isso ao quadro geral, parece que esses fatores mantêm o sistema nervoso mais ativado ou sob tensão, mesmo quando a gente tenta dormir. Essa dificuldade em modular a atividade neural para baixo, sabe? Em fazer essa transição suave da vigília para o relaxamento da fase N1, ela pode resultar nesses soluços neurológicos que se manifestam como as contrações musculares. O cérebro tenta desligar, mas algo tipo puxa de volta por um instante. Essa explicação faz bastante sentido. Agora, a fonte tranquiliza, né? Dizendo que geralmente não é grave. Mas como em muitas coisas na saúde, imagino que existam nuances. O texto indica se há situações em que esses espasmos deveriam sim acender um sinal de alerta, quando é que eles deixam de ser só essa peculiaridade comum e talvez mereçam uma atenção maior. Sim. A fonte aborda essa questão crucial de discernimento. Ela reforça que o cenário mais comum é o de espasmos ocasionais, isolados, talvez um pouco mais frequentes em períodos de maior estresse ou cansaço, e isso está dentro da normalidade fisiológica. A necessidade de uma investigação mais aprofundada surge, de acordo com o texto, quando o padrão muda significativamente. E que tipo de mudança seria essa? O que a gente deveria observar? Bom, o texto aponta alguns critérios específicos para ficar atento. Primeiro, a frequência muito alta. Se os espasmos passam a ocorrer quase toda a noite ou várias vezes na mesma noite, atrapalhando consistentemente o início do sono. Segundo, a intensidade elevada. Se as contrações são particularmente fortes, sabe? Violentas, causando desconforto significativo ou até mesmo medo de adormecer. E terceiro, um ponto-chave, a presença de outros sintomas. Se os espasmos vêm acompanhados de outros fenômenos noturnos ou diurnos que são preocupantes. A fonte dá exemplos como movimentos involuntários que continuam acontecendo ao longo da noite e não só na transição para o sono, um quadro de insônia persistente e severa ou uma sonolência excessiva e incapacitante durante o dia. Entendi. Nesses cenários mais complexos, a fonte sugere que os espasmos podem não ser um evento isolado, mas talvez um sintoma dentro de um quadro maior. Menciona especificamente que distúrbios como a síndrome das pernas inquietas, aquela necessidade incontrolável de mover as pernas, especialmente à noite, ou certas formas de epilepsia mioclônica, que envolvem abalos musculares. Poderiam, em alguns casos, se manifestar também com espasmos ao adormecer. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre a necessidade de diferenciar um evento fisiológico normal de um possível sinal de algo que requer diagnóstico e tratamento médico específico. Mas reforça que essa necessidade de investigação é a exceção, não a regra. Entendido. Então, para a vasta maioria das pessoas que têm esses sustos de vez em quando, a mensagem principal da fonte não é correr para o médico por causa do espasmo em si. A chave parece estar em outro lugar. Então, o que tudo isso significa na prática para quem vivencia isso ocasionalmente? Qual o caminho que a fonte aponta? Exatamente. O texto é bastante enfático ao dizer que, para a maioria, não há necessidade de tratamento médico direcionado especificamente ao espasmo hípnico. A recomendação central, e onde a fonte dedica bastante atenção, é no cuidado com a chamada higiene do sono. A ideia é adotar um conjunto de hábitos e práticas que favoreçam um sono de melhor qualidade,
e, consequentemente, uma transição mais suave e menos propensa a esses tropeços neurológicos, digamos assim. Higiene do sono. É um conceito que parece simples, mas que envolve vários aspectos do nosso dia a dia, né? Aqui é onde fica realmente interessante, porque estamos falando de mudanças comportamentais que podem ter um impacto direto. Como a nossa fonte detalha essas práticas? O que ela sugere especificamente para melhorar essa higiene e potencialmente reduzir os espasmos? O texto oferece um guia bem prático, focado em diferentes áreas. A gente pode agrupar as recomendações da fonte em alguns temas principais. Primeiro, tem a questão da rotina e o ambiente pré-sono. Certo, a regularidade, o que a gente faz antes de deitar. Isso é importante. Isso. A fonte destaca a importância de tentar manter horários consistentes para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana, sabe? Para ajudar a sincronizar nosso relógio biológico. Além disso, aconselha dissociar a cama de atividades estimulantes, ou seja, evitar usar celular, tablet, computador ou assistir TV na cama por muito tempo antes de dormir. A ideia é que o cérebro associe a cama primariamente ao sono e ao relaxamento, não à estimulação mental ou àquela luz azul das telas, né? Faz todo sentido criar uma espécie de sinal para o corpo de que é hora de desligar. E quanto aos estimulantes e o estresse, que foram mencionados lá atrás como possíveis causas? Olha, a fonte é bem direta aqui. Recomenda reduzir significativamente o consumo de cafeína presente no café, em muitos chás, refris energéticos e até no chocolate, especialmente nas 4 a 6 horas antes de dormir. O álcool também entra nessa conta. Embora possa dar sono inicialmente, o texto lembra que ele fragmenta o sono mais tarde e piora a qualidade geral. Não ajuda, na verdade. Bom saber. Quanto ao estresse e à ansiedade, a recomendação é encontrar formas de gerenciá-los antes de ir para a cama. Ir deitar remoendo preocupações é quase um convite aos espasmos, segundo a lógica da fonte. O texto sugere técnicas como, por exemplo, escrever as preocupações num diário, para tirar da cabeça, sabe? Ou praticar atividades relaxantes como parte de um ritual pré-sono. E sobre o ambiente de sono em si? O quarto faz diferença? Muita gente não dá atenção para isso. Faz toda a diferença, segundo a fonte. O ideal é criar um ambiente que seja um verdadeiro santuário do sono, o mais escuro, silencioso e fresco possível. Isso pode envolver o uso de cortinas blackout para bloquear a luz externa, protetores auriculares se tiver barulho por perto e ajustar a temperatura para um nível confortável, geralmente mais para o frio. Minimizar qualquer interrupção ambiental ajuda o corpo a relaxar profundamente. É fundamental. E além de ajustar o ambiente e os horários, a fonte fala sobre atividades que podem ajudar a relaxar ou que devem ser evitadas perto da hora de dormir. Alguma dica prática? Sim, sim. O texto sugere incorporar práticas de relaxamento na rotina noturna. Coisas como exercícios de respiração profunda, meditação guiada ou mesmo um alongamento bem leve e suave. Um banho morno, algumas horas antes de deitar, também é citado como algo que pode ajudar a relaxar os músculos e sinalizar para o corpo que a hora de dormir está chegando. Por outro lado, lembra daquela questão do exercício físico? A fonte reforça, embora a atividade física regular durante o dia seja ótima para o sono, fazer exercícios muito intensos perto da hora de dormir pode ter o efeito oposto. Pode deixar o corpo muito ativado e aumentar a chance de espasmos. Então, melhor concentrar os treinos mais pesados mais cedo no dia. Nossa, é um conjunto bem abrangente de dicas baseadas na fonte. Parece que a mensagem é: embora a gente não possa eliminar completamente a possibilidade de um espasmo hípnico, já que é um fenômeno fisiológico, podemos reduzir bastante a frequência e a intensidade ajustando nossos hábitos. Regularidade, menos estímulos químicos ou mentais antes de dormir, um ambiente propício e técnicas de relaxamento parecem ser as chaves indicadas pelo material, né?
Ótimo! Acho que conseguimos explorar bem as informações que a fonte trouxe sobre os espasmos hípnicos. Fazendo uma rápida recapitulação do que a gente conversou, estamos falando daquelas contrações musculares súbitas, os trancos, que ocorrem bem na hora em que estamos adormecendo. O texto de Theo Binalves deixa claro que são fenômenos muito comuns, geralmente benignos e frequentemente ligados a fatores como estar muito cansado, estressado, ter consumido estimulantes ou até mesmo a forma como a gente se deita. E a principal linha de ação sugerida pela fonte não é um tratamento específico, mas sim a melhoria da higiene de sono. É isso, né? Exatamente. A mensagem central que a fonte nos transmite é de tranquilidade para a maioria das pessoas que vivenciam isso. É uma característica natural da transição para o sono, embora às vezes um pouco abrupta. O foco deve estar em otimizar os hábitos de sono e o estilo de vida. Como a gente discutiu detalhadamente, a necessidade de uma avaliação médica mais aprofundada, segundo o texto, fica reservada para os casos em que os espasmos se tornam excessivamente frequentes e intensos ou vêm acompanhados de outros sintomas que surgiram um quadro mais complexo. E para finalizar, talvez uma reflexão que emerge dessa nossa discussão baseada na fonte. O texto destacou como essa transição para o sono é sensível, né? Sensível ao estresse, à ansiedade, à cafeína, ao cansaço acumulado, levando a manifestações como os espasmos. Isso nos leva a pensar: se essa fase inicial do sono é tão reativa aos estímulos e pressões da vida moderna, de que outras formas mais sutis, talvez menos perceptíveis que um tranco, nosso ritmo de vida atual, nossas telas onipresentes, nossas preocupações constantes, de que outras formas isso pode estar silenciosamente impactando a arquitetura e a qualidade do nosso sono, mesmo antes de sintomas mais óbvios aparecerem. Fica a questão sobre essa sintonia fina entre nosso corpo e o ambiente que a gente cria para ele, né? Para se pensar.